Fala pessoal, meu nome é Xana Rambucão, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, com o ranking que eu fiz ano passado, eu tô repetindo esse ano, dos melhores quadrinhos do ano, do pior até o melhor. Não melhores, mas do pior até o melhor. Se você não for por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura que você conheça, isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, é só seguir no Instagram, @meacabeideler. E claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser uma caixa organizadora ou óculos de grau, usa o link do canal, ele tá na descrição do vídeo, eu recebo uma pequena comissão em cima da sua compra e você não paga nada mais por isso. Pessoal, eu fiz esse mesmo vídeo no ano passado, eu ranqueei do pior até o melhor dos quadrinhos, e é uma lista que eu considero absolutamente tudo que eu li no formato quadrinhos. Pode ser um mangá, pode ser um HQ, um graphic novel, não tem nada muito específico, sabe? Eu tendo lido, eu tendo terminado, estará aqui nessa lista. Em 13º lugar, e estaria em último lugar em qualquer lista que eu fizesse, é a pior coisa que eu já li na minha vida, é Beldade Presa na Gaiola. Isso é uma atrocidade. Um ser sobrenatural é preso em uma mansão e ele serve como fonte de poder para os patriarcas dessa mesma família, dona desse casarão, dona deste império, digamos assim. E o rolê todo degringola quando você entende que, para ter acesso a esses poderes que este ser permite, ele precisa ser estuprado. De novo, de novo, de novo. E ele se apaixona pelo patriarca atual da família. Ou seja, tem um estupro romantizado com síndrome de Estocolmo. Uma das piores coisas que eu já tive a oportunidade de tocar. Não tem como ficar pior do que isso. Eu dei 1 estrela, 0,5, eu não lembro exatamente, mas foi muito ruim. Em 12º lugar, temos uma que é muito melhor do que a 13ª, tá? Ele só tá ainda em 12º lugar porque o resto foi melhor e porque é meio sem graça. Não tem nenhuma problemática aqui. Eu estou falando de Hyperventilation. O que aconteceu aqui, gente? Eu descobri depois que era um anime que foi transformado nesse quadrinho aqui. Então, faz sentido ele ser tão sem graça. Ele não tem muita história, não tem muita profundidade, não tem muito contexto. As coisas simplesmente acontecem, são jogadas lá e acabou. Temos aqui 2 colegas de colégio que se encontram na reunião de, sei lá, 20 anos de formados e eles descobrem que eles tinham atração um pelo outro. E é basicamente isso, tá? E poderia funcionar. Não fosse o fato de que é completamente sem graça, não tem muita lógica, é bem fraquinho mesmo. Mas assim, mundos acima do outro, tá? Em 11º lugar, eu tenho um autor que eu quis ler por muito tempo. Muito é falado sobre ele, sobre os quadrinhos dele, que são excepcionais. Eu comprei esse porque estava em promoção, e depois eu fiquei sabendo que, na verdade, é o pior quadrinho dele. Então, eu dei azar. E não é a primeira vez que isso acontece comigo, tá? Com o Neil Gaiman foi a mesma coisa. Eu estou falando de Yellow Cab do Chaboté. Esse quadrinho é sobre um roteirista francês que mora em Nova York. E para tentar criar um novo roteiro, ele vira taxista, porque o personagem principal deste roteiro é um taxista. Então ele quer entrar naquela coisa imersiva de entender o personagem de dentro para fora, sabe? E no papel era bem interessante, só que ele acabou ficando simplesmente chato. Em questão de entretenimento, é bem chatinho. Ele traz alguns pensamentos sobre a vida, algumas coisas que a gente precisa olhar, principalmente que não prestamos atenção na nossa correria do dia a dia. Só que, mesmo assim, ele ainda é chatinho. Por isso que ele ficou tão baixo. Eu não esperava. Eu li ele no início do ano e eu não esperava ele tão baixo na lista. Em 10º lugar, temos uma surpresa, porque ficou em primeiro lugar no ano passado, que é Heartstopper, o volume 2. E assim, já conhecemos a história, são 2 garotos que se apaixonam no colégio, é muito fofo, é muito lindo. Eu só achei sem graça. Eu acho que foi um que não trouxe coisas novas, sabe? Ele não apresentou coisas novas. Eu sou super a favor do clichê, quando ele é bem usado, e ele foi bem usado no início, no primeiro livro. Só que aqui ele é meio que uma continuação do que acontece no primeiro, sabe? Ele não tem
uma narrativa própria, ele não tem um assunto dele. E aí eu acabei achando ele meio sem graça, principalmente quando eu coloco do lado do primeiro e do terceiro, que também tá nessa lista. Mas é só por isso que ele tá aqui em 10º lugar. Em 9º lugar temos Avatar, a Lenda de Aang. Esse quadrinho é basicamente pequenos contos de Aang, do Avatar, o dobrador de ar, durante a jornada dele. Pequenas coisinhas que acontecem em pequenos lugares, aventuras aqui e acolá, ou pequenas cenas, sabe? Então ele é muito mais voltado para os grandes fãs da saga. Eu acabei recebendo ele através da parceria com a Planeta. Eu tava curioso, eu pedi para eles mandarem e eu gostei. Nenhum daqui pra frente eu não gostei. Só que faltou aquele clique, sabe? Aquele X da questão, assim. Aquela coisinha a mais que só tem quem realmente é muito fã da série. Mas ele é legal, ele é divertido, os pequenos contos são legais. Se você gosta da série, é uma baita compra, uma baita leitura. Em 8º lugar temos um mangá que é Given. Given foi bem surpreendente, foi uma boa surpresa. Eu peguei ele... Sabe quando você não tá esperando muita coisa? Eu não tava. Ele é sobre 2 rapazes do ensino médio. Um deles está numa banda, o outro tá tentando aprender a tocar guitarra. Eles se conhecem, um pede aula pro outro. E eles vão se conhecendo. E as coisas... Eu quase ia dar spoiler. E as coisas vão se desenvolvendo, tá? É isso. Eu achei toda a narrativa dele muito interessante. Diferente, não é algo que você vê muito em livros, essa coisa de música... ou em quadrinhos, e isso chamou minha atenção. Tem alguns mistérios ali envolvidos também, o que acaba sempre pegando mais, te deixa com vontade de ler o seguinte, o seguinte, o seguinte. Inclusive eu já comprei o segundo justamente por causa disso. Ele realmente me entreteve, eu tinha medo de ser aqueles quadrinhos que a gente pega, aqueles mangás que a gente pega. Tá, vamos lá, vamos adiantar isso, porque eu quero acabar, quero saber o que vai acontecer no final. Não, enquanto eu tava lendo, eu tava curtindo a leitura, e de quebra eu ainda amo a edição, acho que é um dinheiro muito bem colocado. É uma série que o dinheiro vale a pena. Em 7º lugar temos um quadrinho brasileiro. Eu estou falando de Ojiva. No mundo pós-apocalíptico, uma mulher e uma criança estão tentando sobreviver a uma invasão alienígena. E por algumas coisas que vão acontecendo, elas acabam se encontrando e tentam sobreviver juntas. Ojiva foi um quadrinho que me chamou muito a atenção, principalmente... porque eu não tinha muita expectativa pra ele, sabe? Eu olhei alguns comentários no Scooby, no Goodreads, e todos esses comentários eram meio negativos. E eu, sinceramente, não entendo por quê. Porque ele é legal, ele é um quadrinho gostoso de ler, a arte é bonita, ele é brasileiro, e não é por isso que eu tô elogiando, mas eu acho que a gente precisa, volta e meia... dar chance pros nacionais, sabe? E eu acho que a chance que eu dei aqui foi muito bem paga. Eu fiquei entretido, verdadeiramente entretido o tempo inteiro enquanto eu tava lendo. Ele tem alguns pequenos problemas sim, mas não é nada grave, não é nada que tire a graça do livro, sabe? Tem coisas de humor mal colocado, quebra de tensão quando não precisa haver essa quebra de tensão. Quando a coisa tá avançando, ele corta e você fica... sabe? Mas é um bom quadrinho, ele é gostoso de ler, a arte é legal, o texto é legal, por isso ele tá aqui. Em 7º lugar temos, agora sim, eu errei a conta, eram 14 quadrinhos, tá? Em 7º lugar temos A Sala de Aula que Derreteu, do Junji Ito. Gente, eu não posso falar muito sobre a sinopse dele, porque qualquer coisa que eu fale, eu posso estar entregando boa parte da história, sabe? A graça da história tá exatamente nisso que tá na minha cabeça. Mas nós começamos de um ponto em que um aluno novo, ele tem a necessidade quase de pedir perdão e pedir desculpas para todo mundo o tempo inteiro. E ninguém entende muito bem o porquê. Até que as coisas vão acontecendo e tudo faz sentido. E todo esse mangá, seus capítulos são em torno deste personagem e da irmã dele. E ele é muito bom. Ele mistura aquele horror com o nojo, com a graça... com a comédia, dessa forma que o Junji Ito faz. É um quadrinho que só não ficou mais acima na lista porque tinham outros, simplesmente por causa disso, mas ele é muito bom. Em 6º lugar temos Lore Olympus. Neste quadrinho nós acompanhamos a história de amor, digamos assim, do Hades, do deus Hades, com a deusa Perséfone. Só que tudo é feito de uma forma muito
muito moderna, digamos assim, como se todas as tretas do Olimpo acontecessem no tempo de hoje, nos dias de hoje. E nisso com a arte fantástica, é das mais lindas que tem aqui. É trabalhada toda a coisa do envolvimento dos dois e outras coisas bem mais pesadas durante esse processo. Eu acho que são 2 livros, esse foi o primeiro lançado no Brasil, pela Companhia das Letras esse ano. Então eu tô bem ansioso para quando sair o segundo. Ele é muito bom, ele é muito legal de ler. E ele é muito agradável ao olhar, de verdade. Em quinto lugar, abrindo o nosso top 5, temos agora sim, Heartstopper volume 3. No volume 3 da série, nós acompanhamos o casal indo para uma viagem a Paris. Eles moram na Inglaterra, não nos Estados Unidos, como nós estamos acostumados, então é relativamente perto. Mas eles vão na viagem a Paris com a escola, com o colégio que eles estudam. Então temos aqui uma série de experiências novas entre eles dois, acontecimentos diferentes, coisas muito pontuais que só poderiam acontecer em outro cenário. Eles dois se descobrindo enquanto eles mesmos e enquanto um casal. Eu tava com um pouco de medo de que a história tivesse se esgotado no primeiro volume, porque no segundo volume aconteceu o que eu já falei aqui. Mas nesse a coisa volta a ser 100% do que eu tinha gostado no primeiro. Entrega muito, entretém muito, ensina muito, é muito gostoso, gente. Em quarto lugar, quase no pódio, temos aqui Fun Home, de Alison Bechdel. Neste quadrinho nós acompanhamos a história de vida da própria autora e a sua relação com seu pai e o resto da sua família. Alison sempre teve muitos problemas com o pai e pouco tempo depois de se assumir uma mulher lésbica, ela descobre que seu pai na verdade é um homem gay que se suicida. Então nós acompanhamos aqui toda a trajetória de vida dela, sua relação com o pai, os traumas que decorrem disso e os impactos que isso gera na vida adulta dela. É muito interessante, é muito único justamente pelo ponto de vista, por ser algo real, por ser algo que é a própria história da autora, traz todo um peso extra para a história, é muito, muito boa. Em terceiro lugar, nossa medalha de bronze desse ano, temos Pele de Homem. Uma mulher na Idade Média, prestes a se casar, descobre que a sua família, as mulheres da sua família, deixam guardada uma pele de homem plenamente funcional em todos os aspectos. Elas vestem essa pele e as pessoas enxergam elas como se fossem realmente homens, não como fantasias. As peles encaixam perfeitamente. Então ela recebe essa pele da tia dela, que é com quem a pele está, para que ela possa curtir um pouco a vida, o pouco mundo, antes de se casar e entrar no lugar de uma mulher medieval. É muito bom. É muito bom, é entretenimento de ponta a ponta, mostrando de forma extremamente irônica, sarcástica, debochadíssima, como o homem vive e como a mulher tem que viver para ser merecedora desse homem. É muito bom, a arte também é fantástica. Em segundo lugar, temos um que não ficou em primeiro lugar por, sei lá, um vento que passou na minha cabeça e eu acabei escolhendo de um pro outro, que é Persepolis, da Marjane Satrapi. Mais uma vez, a história da própria autora. Temos aqui a história da Marjane crescendo no Irã, todas as suas experiências, tudo que mudou durante a Revolução, e mais uma vez, como isso impacta ela, como o desenvolvimento dela é afetado por isso, o que ela precisa fazer para sobreviver e para se tornar a mulher que ela se tornou até fazer essa HQ aqui. É uma trajetória lindíssima e poderosíssima. Ela sai de uma criança birrenta para uma mulher super poderosa, dona de si, com ideias próprias, numa sociedade que, como um todo, propunha outro caminho para ela. É como eu disse, por muito pouco não ficou em primeiro lugar. Talvez pelo peso histórico do outro, sabe? Do que tá em primeiro lugar. Mas assim, foi por isso. Em primeiro lugar, temos uma das coisas mais poderosas que eu já vi, principalmente se tratando de quadrinhos. É mais uma vez uma história real, de peso. Eu estou falando de Maus, do Art Spiegelman. Aqui nós acompanhamos a história dos pais do próprio autor, mais uma história real. Os dois sobreviventes de campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, na Polônia. Nós acompanhamos aqui a história de amor dos pais, como a Polônia começou a ser tomada pela Alemanha nazista, como as famílias foram perdendo absolutamente tudo que eles tinham, inclusive a própria dignidade da pessoa humana, e tudo que eles passaram durante a guerra, depois que eles perderam tudo e foram para os campos de concentração, trabalho e extermínio. Inclusive mostra muito da relação do próprio Art com o pai
e você consegue cruzar as informações do que aconteceu lá atrás e como isso influencia o pai no dia de hoje e da forma como ele lida com o próprio filho. Não tinha como dar para outro que não para Mouse esse primeiro lugar. Ele é um vencedor do Pulitzer e com todos os méritos para isso. É um baita quadrinho, é um quadrinho para todo mundo deve ler, porque algumas coisas não devem ser esquecidas e às vezes parecem que elas são. Então, se você tiver oportunidade, se você ainda não leu Mouse, eu super sugiro isso aqui, tá? Ele é forte, ele tem muitas imagens pesadas, só que, mais uma vez, ele é muito bom e ele é muito necessário. Então é isso, pessoal, dessa forma fantástica que eu encerro o ranking de quadrinhos deste ano. Por hoje é só, deixem aí embaixo dicas, o que vocês acharam da lista, qual é a lista de vocês. Por hoje é só, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!